comunidades portuguesas. Foi este o tema em cima da mesa numa entrevista ao presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa. A conversa teve lugar na Pastelaria Versalhes, a sua sede de campanha. Assume que os problemas dos portugueses que residem fora do território físico português têm estado na sua agenda. Ora bom, sabe que tem sido uma odisseia o voto dos nossos compatriotas espalhados pelo mundo. Durante muito tempo havia quem resistisse a isso. Como sabe, não havia voto nas eleições presidenciais. Havia nas eleições para a Assembleia da República, não havia nas presidenciais. Eu fui sempre lutador por isso, lutador, até que finalmente chegou. Depois, como é que se votava? E aí foi uma dificuldade do recenseamento. E deu-se um passo enorme agora, com mais 1 milhão de recenseados. Mas foi também uma luta enorme, porque recensear, de uma maneira, só havia uma maneira de recensear, que era automaticamente, que era associar isso realmente ao facto de serem portugueses. Mas agora temos um terceiro problema que não foi resolvido, que é para cada eleição vota-se de maneira diferente. Quer dizer, uma coisa que não lembro, eu ia dizer, não lembro ao diabo, mas enfim, é uma expressão, não lembro a ninguém. Porquê? Porque há a reserva de que por correspondência é mais difícil o controle, pode haver fraude, em alguns países não tem corrido muito bem, ou tem corrido ora bem, ora mal. Bom, seja como for, o voto presencial, quer dizer, as pessoas terem de ir lá, supõe uma situação normal. Mesmo em situação normal, não é muito fácil, porque as pessoas não vivem ao lado do sítio onde se vota. Não é muito fácil, mas, enfim, lá vão votar, apesar de tudo, arranjam maneira de votar. Bom, nesta situação, é um drama, mas este é um drama para todos. Para quem vota cá dentro também é um drama. Acabou de se resolver, vai ser resolvido agora pelo decreto presidencial que eu vou assinar, o problema do voto nos lares, para permitir que as urnas de voto vão aos lares, aplicando o regime dos isolados por razões profiláticas, mas que também só puderam votar com urnas a irem ao domicílio, porque a lei foi feita em novembro para isso, porque senão não havia lei. Porque o problema é que a pandemia veio destruir muito do que era a nossa vida normal. O estar confinado, eu sei que muitos compatriotas, eu queria daqui dar-lhes um grande abraço para eles e beijinhos para elas, já que tenho a fama de ser realmente beijoqueiro, sou beijoqueiro e também gosto de abraçar os homens. O que acontece é o seguinte, é que nenhum de nós esperava isto e esperava tanto tempo. Portanto, isto está a atingir as eleições, uma a uma. Tem sido o cabo dos trabalhos. Espero que se aprenda a lição. Agora vai ser terrível, porque vai haver uma abstenção grande, mas que façam os possíveis e os impossíveis para votar, para manterem a ligação. Há ligações que são fundamentais, é como a TAP. A TAP é uma ligação dos portugueses que estão lá fora a Portugal. Mas mais importante que a TAP é, naturalmente, o voto e a ligação à política portuguesa. E, nesse sentido, no futuro, vamos ter de repensar, em particular para situações de crise gravíssima como a pandemia, como é que é possível ter menos abstenção e ter maior possibilidade de participação dos nossos compatriotas. Ora bom, esse é outro problema. Eu diria toda a representatividade. A representatividade no número de deputados eleitos, mas a representatividade também noutros órgãos. Eu tenho falado nisso muitas vezes com o Governo, com o Primeiro-Ministro e com o Governo, e com os secretários de Estado das comunidades portuguesas, porque já tive a oportunidade de exercer funções com 2 secretários de Estado, um secretário de Estado e uma secretária de Estado, e que é o problema da voz política dos nossos compatriotas que estão lá fora. Porque há um Conselho das Comunidades. O Conselho das Comunidades foi concebido noutro tempo, com grande mérito, grande mérito, na altura em que arrancou, mas precisava de ser repensado. Porque surgiram, entretanto, outras organizações, congressos de comunidades, formas de presença, uma realidade que é um Conselho da Diáspora, que funciona junto à Presidência da República, mas tem só um número muito pequeno
sobretudo de professores, de académicos, de empresários, de quadros. É um número muito pequeno, significativo, mas pequeno. Depois há as câmaras de comércio, que também são representativas. Durante um tempo não tinham estatuto, agora já têm. Câmaras de comércio e indústria. E umas estão federadas, outras não estão. Umas estão vivas, outras estão menos vivas. Portanto, é preciso ligar tudo isso. Mas eu admito que essa reflexão, isto é, esse debate e essa decisão sobre a representação política dos nossos compatriotas que vivem lá fora, é tanto mais importante quanto é uma das forças de Portugal. Para mim, o grande projeto para Portugal é Portugal ser uma plataforma entre várias culturas, civilizações, oceanos e continentes. Só é porquê? Porque estamos espalhados pelo mundo. Por isso é que temos o Secretário-Geral das Nações Unidas, senão não tínhamos. Por isso é que temos o Diretor-Geral para as Migrações. Temos esse peso, porque temos peso lá fora, que são vocês. Que são vocês, compatriotas, que ou nasceram lá fora, ou foram para lá fora, para aí viver, uns voltaram e depois regressaram e outros ficaram. E já vão em várias gerações. E são comunidades, às vezes, de tempos muito distintos. Eu estou a pensar, por exemplo, em França, houve uma continuidade. No Luxemburgo, uma continuidade. Embora tenha encontrado gente que esteve, voltou e depois regressou aí, com a crise cá. Mas, por exemplo, no Reino Unido, é diferente. Há uma comunidade mais antiga e uma comunidade mais jovem. No Brasil, há uma comunidade mais velha ou mais antiga, várias, e comunidade mais jovem. E em África, há uma comunidade que foi há pouco tempo. E havia uma comunidade que ficou de velhos tempos. Portanto, é uma prioridade nacional, é uma luta que não abandono. Lembrem-se que eu tive a ideia, e foi apoiada pelo Primeiro-Ministro, de comemorar o 10 de junho, não só em território físico português, mas fora. Infelizmente, com a pandemia não pudemos ir à África do Sul, mas no ano passado, mas estivemos em França, tinha que ser em primeiro lugar, depois estivemos no Brasil, tinha que ser em segundo lugar, depois estivemos nos Estados Unidos da América, era importante que fosse em terceiro lugar, depois estivemos em Cabo Verde, para ser um país africano de língua portuguesa, depois era para ser a África do Sul, por causa da celebração na Madeira, foi adiada para o ano que vai, e para este ano será na Madeira, e depois da Madeira eu irei com o Primeiro-Ministro concluir a presidência europeia com a comunidade portuguesa na Bélgica, em Bruxelas, e depois seguirei para a África do Sul, para cumprir o que estava, vejam bem. Bom, quer dizer, seguirei se os portugueses me elegerem. O presidente que for eleito, espero que faça isso, porque é um compromisso assumido. Eu agora já estava entusiasmado com o compromisso que assumi, mas pode ser eu, pode ser qualquer outro dos candidatos que vier a ser eleito, que certamente não deixará de continuar esta linha de estar junto de vós. E depois temos de ir a outros países, que há muitos na Europa, por exemplo, o Luxemburgo, que está há muito tempo à espera dessa oportunidade, entre outros, e fora da Europa, quer em África. A ideia era a mesma de, indo à África do Sul, passar por Moçambique ou Angola, para já não ter os dois. Mas, enfim, isso agora fica para o futuro. Sabe que a orgânica do Governo é escolhida pelo próprio Governo. Ela é um dos casos que vem na Constituição, que nem a Assembleia da República, nem o Presidente podem interferir. O Governo auto-organiza-se. Quando eu era líder partidário, eu tinha uma ideia, que era haver um vice-primeiro-ministro para os negócios estrangeiros e depois haver ministros separados para as comunidades, para a Europa e depois para outra realidade que era, digamos assim, o resto do mundo, o resto dos temas externos. Hoje, se fosse a pensar novamente, talvez separasse e pudesse haver uma realidade que traduzisse a função muito importante do Estado-Estado, que cuida das nossas exportações e cuida dos investimentos portugueses lá fora e dos investimentos estrangeiros em Portugal. Agora, como sabem, a estrutura continua a ser um Ministério dos Negócios Estrangeiros, neste caso com um Ministro de Estado, dá mais peso, e depois um Estado-Estado das comunidades ou para as comunidades.
que acaba por ser quase um ministro. Pensem na experiência dos dois secretários de Estado, que eles não tiveram de fazer. Eu penso, por exemplo, na situação na Venezuela. Quantas vezes não foi o anterior secretário de Estado à Venezuela? Pensem, cada vez que há um problema com um compatriota nosso em qualquer ponto do mundo, a necessidade que há de intervenção. Pode ser um desastre automóvel, infelizmente há muitos. Quando vêm famílias de férias, como esta semana, eu já falei, no próprio dia que isso ocorreu, que foi anteontem, eu tentei falar com a família que estava na Suíça, com 2 filhos na Suíça, não pude falar, mas falei com o irmão do pai que faleceu e a mãe da mãe que faleceu. Neste caso, também tio do jovem que morreu e avó. E é muito impressionante ver, não há uma família portuguesa que não tenha um dos membros da comunidade familiar a viver fora das fronteiras físicas de Portugal. E, portanto, é permanente essa vivência. Pode ser que um dia se chegue à conclusão que vale a pena mesmo criar, que era a minha ideia, um Ministério para as Comunidades. Isso é outro grande dossiê. Aí devo dizer que todos os governos têm lutado por isso, mas é cada vez mais difícil. Porquê? Eu vou explicar porquê. Mesmo na União Europeia. Mais difícil porquê? Porque muitas vezes estão no poder forças políticas mais nacionalistas e que fazem da luta pela língua nacional um objetivo essencial. Isto está a acontecer em vários países, em vários continentes, mas também na Europa. E, portanto, criam dificuldades ao ensino de outras línguas das comunidades migrantes, nomeadamente do português. Mesmo quando a comunidade portuguesa é muito forte. Isso aconteceu a certa altura em França e melhorou, há que dizer, graças à intervenção do governo português, melhorou um pouco com uma certa abertura do presidente Macron e do governo francês. Tem havido, de vez em quando, questões no Luxemburgo que nunca aparecem frontalmente como sendo contra a língua portuguesa, mas é estabelecendo regimes jurídicos que, na prática, tornam muito difícil aos portugueses manterem um sistema dual ou manterem um tratamento próprio para essa língua. E, portanto, temos de estar sempre atentos. É uma luta contínua. É uma luta em que temos que jogar em conjunto. Presidente, governo, embaixadas, consulados, associações portuguesas, comunidades portuguesas, porque quando menos se espera, surgem dificuldades. Ora bom, isso é um drama porque tem sido através da televisão portuguesa. Na prática, através da televisão portuguesa. Porque os meios clássicos de propaganda, que eu, aliás, nunca utilizei muito, na minha anterior campanha não utilizei, e nesta também não utilizo, não servem, e, portanto, acaba por ser que os debates são vistos, as entrevistas nos canais generalistas ou no cabo, a cobertura da campanha, e eu confesso que tenho aí um problema maior, é como sou Presidente da República, tenho que exercer as funções de Presidente da República e que passam à frente das funções de candidato, eu não posso dizer, olha, não vou à ação epidemiológica, não recebo os partidos, não tenho que gastar ou dar 2 dias ou 3 dias à questão do estado de emergência. E são duas renovações no espaço pré-campanha eleitoral. E, portanto, aí é um esforço com este tempo de pandemia, mas cá dentro também é um esforço, porque também não há aquela campanha presencial. Obviamente, é-me natural a campanha presencial, não é possível fazer. Isso é uma limitação brutal. Não, era só às comunidades, há 500 outras coisas importantes. Quer dizer, ao funcionamento da segurança social, a tempo, pagamento das pensões a tempo. Há o problema da burocracia, tudo o que tem a ver com burocracia, muitas vezes é lento o desbloqueamento das situações,
com casas que têm em Portugal, com processos pendentes que têm a nível autárquico ou a nível nacional, que tem a ver com até a aplicação de acordos de dupla tributação, ou acordos de saúde, ou acordos de segurança social, que tem a ver com a questão da vida económica ou financeira. Quer dizer, questões muito importantes têm a ver com, e esta é uma questão de fundo, com a forma de viver das comunidades, o serem comunidades lá fora. O que é que isto quer dizer? Muitas associações nasceram noutro tempo. Umas sobreviveram, outras morreram. Há que repensar os apoios. Há que repensar o que não é fácil, se é possível fundir associações ou não. Quando não é possível fundir, como coordená-las, articulá-las. Isto, em comunidades já muito antigas, isto é de várias gerações, é um problema. Eu vou a países, Estados Unidos da América, por exemplo, Reino Unido, em que as comunidades mais jovens são comunidades de estudantes, de pós-graduandos, de quadros, de professores, de profissionais liberais, de enfermeiros, às vezes médicos, engenheiros. E depois há associações mais antigas, são associações regionais ainda, por regiões. Ou então, comunidades que não têm associações, mas têm gerações mais velhas. Como ligar todas entre si? Para realmente saberem, entre elas, o que se passa, como é que se passa. Também isso é um desafio enorme para as embaixadas e para os consulados. Não é fácil. É muito difícil. É um mundo de problemas que são fundamentais para a vida do dia-a-dia dos nossos compatriotas e que justificam uma atenção permanente do Estado, da Secretaria de Estado, do Ministério, mas não só, das empresas, dos partidos políticos, dos parceiros económicos e sociais. O apelo ao voto é muito simples. Votem quem quiserem, mas façam um esforço por votar. De cada vez que deixam de votar, afastam-se de Portugal. É ficarem um bocadinho mais longe de Portugal. Já estão longe, fisicamente. Nunca estão longe em termos de espírito. Isso nunca estão. Estão no nosso território espiritual. Mas é evidente, como tudo na vida, também o amor à pátria se alimenta. E assim como deve ser alimentado pelos poderes públicos, do lado, e não só, de todos os que aqui vivem no território físico de Portugal, a vossa maneira de alimentar é a família, os amigos, a terra, a manutenção dos laços, tudo isso. Mas também o voto. Também o voto. Eu sei que não é fácil, com o confinamento, este ano, exercer o voto, como ele está previsto nas eleições presidenciais. Façam um esforço. Façam um esforço. Até por uma razão muito simples. Além de ser um símbolo da vossa ligação à pátria comum, é também uma maneira de influenciarem o destino. Quem deixa de votar acaba por deitar fora um instrumento que tem de decidir num sentido ou noutro. E cada cabeça a sua sentença. Portanto, votem por quem votarem. Isso é o que importa mesmo como Presidente da República, que sou, até o dia 9 de março, às 10 da manhã, qualquer que seja o resultado das eleições. Não deixem de votar, sabendo que é difícil, e nós vamos ver se da próxima vez o sistema de voto é um sistema mais compatível com situações anómalas como esta.